Dou mais uns Tá minutinhos? tranquilo. Tá tranquilo, Cláudia? Então vamos, eu preparei um monte de atividade hoje para a gente poder corrigir atividades sobre o conteúdo da última aula. Vamos começar para a gente corrigir nas atividades e a gente mandando ver? Vamos lá. Vou colocar aqui na tela para nós, amores. Isso, tá aí para vocês, não tá? Aí. Olha aqui, vamos retomar aqui qual que é o nosso contexto aqui. Eu vou ficando de olho aqui para ver se o pessoal vai mandar aqui alguma notícia. Vamos ver se o pessoal vai entrando. Amores, mas então, nosso rolê, última aula, a gente viu sobre o Renascimento, lembra? O movimento cultural lá da Idade Moderna, que teve como objetivo, característica, assim, não um objetivo, ele não é um movimento assim organizado, mas é um desenvolvimento de ideias que tem a característica de valorizar muito mais o ser humano, os nossos talentos, as nossas características, busca um pensamento mais racional, e a partir daí a gente tem um grande desenvolvimento científico, ao contrário da mentalidade que predominava na Idade Média. Na Idade Média era uma ideia muito mais voltada para a religião, a partir de um pensamento teológico. Lembra que a gente falou que Teo é Deus? O pensamento teológico predominava na Idade Média, e a partir da Idade Moderna a gente tem o desenvolvimento dessa nova mentalidade, uma nova forma de pensar, de valorizar a arte, a ciência, a razão, o estudo. E aí, como eu falei com vocês, é claro que não é um movimento unânime, né, gente? Não existe isso numa época, todo mundo pensa igual. Aí mudou o período histórico, pronto, todo mundo pensa diferente. Não é assim na história. É claro que a gente tem um pensamento muito religioso, que dura até hoje. A religião é óbvio, um dos aspectos mais importantes da vida humana, mas na Idade Moderna, o pensamento teológico também ele vai permanecer, mas é uma mudança, novas ideias que aparecem e que vão influenciando principalmente a produção de conhecimento. Por isso que eu falei para vocês que é o início do conhecimento científico, a valorização do estudo, o aparecimento do estudo, o aparecimento não, perdão, né? A valorização das universidades, do estudo mais formal, mais acadêmico. A gente viu esse quadro aqui que faz referência aos grandes filósofos, pensadores, matemáticos da Grécia Antiga. E aí o Renascimento ele traz essa ideia de valorizar a razão e a ciência. Então a gente fala que a ciência, como a gente conhece, ou seja, a busca de um conhecimento que vai ser desenvolvido a partir da razão, da experiência, da comprovação, da testagem, sempre de uma maneira bastante objetiva, nasce com o Renascimento. Hoje, a gente tem muita ideia de que ciência e religião não são opostos, não são inimigos, pelo contrário, são complementares. Tem muita coisa que a ciência não explica, e aí entra a fé, a religião, a crença de cada um, e ao mesmo tempo tem coisas que a fé não dá conta. Você precisa da ciência para desenvolver um medicamento, uma vacina. Isso é a ciência que vai promover esse desenvolvimento e esse bem-estar que chega para a gente a partir desse desenvolvimento, ok? Então, o Renascimento traz muito essa ideia desse desenvolvimento racional, científico, a valorização da inteligência e dos talentos humanos, ok? E aí a gente fechou a última aula falando sobre a atuação de dois grandes cientistas, então pensadores da época, que foi o Copérnico e o Galileu, que o Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo e o Galileu comprovou a teoria do Copérnico. O Copérnico era um cientista, um pensador polonês, que desenvolveu a teoria falando que o Sol, hélio é Sol, é o centro do universo e que os planetas giram ao redor do Sol. No caso, hoje a gente falaria o sistema solar. No nosso sistema solar, os planetas giram ao redor do Sol.
E, na época, a crença dominante era a Terra, Geo-Terra, de que a Terra era o centro e que os planetas e o Sol giravam ao redor da Terra. Era uma visão muito religiosa, a ideia de que Jerusalém era o centro, pelo fator religioso, mas isso não se confirma pela ciência, pela observação, pela comprovação científica. Então, de muitos séculos... Gente, só no século XX, tipo, ontem, a igreja reconheceu que ela errou, que, de fato, os planetas giram ao redor do Sol, que a teoria heliocêntrica é certa. Hoje, a Igreja Católica reconheceu. Mas, na época, o Galileu foi julgado, teve que negar todas as suas teorias para não ser condenado à morte. Galileu foi condenado a... Peraí. Galileu foi condenado a prisão perpétua, prisão domiciliar perpétua, e eu acho que é o que deve ser mais difícil, proibido de continuar os seus estudos. Então, para ele foi uma punição muito pesada. Eu imagino que deve ter sido muito doído para ele, que era um gênio, negar tudo aquilo que ele produziu, que ele estudou durante décadas, para não ser condenado à morte. E depois de mais de 400 anos depois, a igreja reconhecer que o Galileu estava certo, e aí manda um pedido de desculpas, né, póstumo para o Galileu, para os cientistas e tal, e reconhece que ele estava certo. Então, eu fiz um resuminho do rolê da última aula. Opa, Thalita conseguiu chegar. Oba, mais uma. Que bom, Thalita, que você conseguiu colar aqui. A galera hoje está com dificuldade, né? Mas eu, por enquanto, estou retomando o que a gente viu na última aula, para a gente passar para frente. E aí eu coloquei aqui várias questões do Enem para nós. E aí a minha ideia é a gente discutir as questões, ok? A gente vai aproveitando aqui esse tempinho, não sei se a galera vai conseguir entrar, mas aí a gente vai corrigindo as questões, que é muito importante. Nós estamos aqui agora na reta final, né, lindezas? Então, vamos lá, firme aqui comigo. Então, vamos lá, questão do Enem de 2011. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre... Vamos lá, um minutinho, manda para mim no chat qual o gabarito que vocês acham que é. Ó, a Amanda já mandou aqui. Mais alguém? Oba, a Fernanda mandou. Então, vamos lá. Já vou trazer o gabarito para nós. Lindezas, qual que é o gabarito aqui, ó? Letra B, ciência e arte. Qual que é o rolê aqui para falar sobre ciência e arte? Mas eu queria comentar também sobre o texto. Então, vamos lá. Primeiro, aqui fala sobre a intenção da burguesia de ampliar o seu domínio sobre a natureza e espaço geográfico. Gente, a burguesia é o grupo social dos comerciantes, principalmente os comerciantes mais ricos, banqueiros e tal. A ideia de dominar a natureza, de dominar o espaço,
é uma forma de, inclusive, gerar riqueza, gerar produtos para serem comercializados. E aí, hoje, aproveitando para trazer uma questão para vocês, hoje, todos os problemas que a gente vive de aquecimento global, a gente, né, saiu um relatório da ONU agora no mês de agosto, falando sobre uma emergência climática, que se a humanidade não mudar seu comportamento sobre o planeta, a gente tem uma grande chance de alguns dos próximos séculos a vida no planeta ficar simplesmente impossível, do planeta se tornar inabitável. E a leitura que se faz hoje é que esse efeito que a gente vive, climático, esse calor infernal, isso já é uma consequência do aquecimento global. E que isso vem com esse processo de industrialização, de crescimento econômico, a ideia que se desenvolve no Renascimento de que o ser humano pode fazer o que ele quiser com a natureza, destruir, o importante é o seu desenvolvimento, o importante é o crescimento econômico, uma mentalidade que se desenvolveu lá no Renascimento, ligando a ideia de um antropocentrismo. Antropo é humano, o humano no centro, e esse humano no centro faria o quê? Poderia considerar que ele está acima, que ele é superior a todos os outros animais, espécies, plantas, planeta, e que ele pode fazer o que ele quiser. Então, o lado positivo do Renascimento é que ele traz muito desenvolvimento científico, muito conhecimento, a gente aumenta a nossa expectativa de vida, melhora a nossa qualidade de vida, ciência, com o desenvolvimento de vacina, de antibióticos, tecnologias, tudo isso é maravilhoso. Mas o lado negativo das consequências desse renascimento é justamente a destruição ambiental. A gente vive hoje as consequências dessa destruição ambiental, excesso de emissão de gás carbônico e tal, e que vem muito dessa mentalidade, ok? Que surge lá no Renascimento. Então, estou fazendo uma ponte com algo que a gente vive hoje, que inclusive pode servir de ideia para vocês pensarem, por exemplo, na redação. A chance de ter uma redação com o tema ambiental, climático, é grande, tá bem? Então, ajuda a ideia nesse sentido, não sei se deu para ficar claro, mas a ideia de que lá no Renascimento o antropocentrismo, a valorização excessiva do ser humano é muito positiva por um lado, mas ela também trouxe consequências negativas. E aí, esse desejo de conquista tem a ver com conhecimento científico, mas também a ideia da produção artística. O Renascimento é muito forte a produção artística, e aí eu queria mostrar aqui algumas coisas. Seguinte, reparem nesse desenho aqui, deixa eu ver. Amanda falou que reiniciaram a rede. Ih, caiu o Wi-Fi da rua toda. Vixe, Maria, Amanda. E agora? Agora voltou. Qual que era a resposta da outra? Espera aí. Ah, a resposta era a letra B, ciência e arte. Voltou? Eu vou explicar agora ela está estável. Ai, que bom. Que bom. Ô, gente, que pesadelo, né? Fernanda, deixa eu ver. Não, a Fernanda que mandou aqui a letra A, daqui a pouco eu falo da letra A, tá? Mas nós estamos aí de boa? Ai, que pesadelo, gente. Tá aí, né? O efeito positivo e negativo da tecnologia, o que a gente está vivendo. Mas eu queria que vocês observassem aqui. Esse desenho do Leonardo da Vinci, repara, que ele fez estudo de dissecação de cadáveres. Ele faz aqui um estudo do corpo humano para ele conhecer por dentro, tá vendo? Então, ele vai buscando conhecer os órgãos, a musculatura, os ossos. É claro que era proibido pela igreja, na época, fazer estudo de dissecação de cadáver. Leonardo da Vinci fazia a si mesmo, escondido. E esse que ele fazia de fazer a dissecação de cadáver tinha um objetivo científico de conhecer o corpo humano, o seu funcionamento, ele era muito curioso, isso é muito forte no pensamento renascentista, mas também, por outro lado,
o pensamento, a busca por essa informação, por esse conhecimento, ajuda a produzir uma obra de arte mais perfeccionista. Quando a gente olha os detalhes, por exemplo, que olha, que seja a Mona Lisa, quando a gente olha esses detalhes, a gente vê que ele precisa de conhecer muito bem o corpo humano para poder fazer uma pintura mais perfeita. Então, se a gente fosse pegar quais as características, os elementos mais importantes do Renascimento, é exatamente esse valor da ciência e da arte. Aqui é a letra B, tá bem? E aí o Renascimento, o que acontece? Aqui, por exemplo, sobre a letra A, o que a gente vê? Aqui fala fé e misticismo. O Renascimento, ele nega a fé? Não, ele não nega. O Michelangelo, por exemplo, era super católico, super religioso. A maior parte das obras são de temática religiosa, tá bem? São obras de arte, por exemplo, feitas dentro da igreja. Mas o que acontece? Ele poderia articular fé e ciência, mas o misticismo, ele de alguma forma, ele nega a ciência. Então, por isso que não pode ser a letra A, porque no Renascimento eles não vão valorizar o misticismo, ou seja, algo mais místico, mais misterioso, e eles vão focar muito mais na ciência, naquilo que pode ser comprovado, na busca pela perfeição. E o ser humano é esse ser inteligente, talentoso, racional, capaz de produzir tanto uma obra de arte incrível, perfeita, quanto produzir o conhecimento científico, no caso do Galileu, do Copérnico, e descobrir como é que é o funcionamento do planeta, comprovar, fazer cálculos, instrumento de pesquisa. O Galileu ajuda a desenvolver as lunetas, ele não é criador, mas ele ajudou a desenvolver lunetas capazes de observar os astros, conhecer em detalhes, por exemplo, a superfície da Lua, lá no século XVI, XVII. Então, a gente tem esse grande desenvolvimento que marca esse período do Renascimento. Tudo bem? Tá muito ruim aí para vocês a conexão, gente, ou tá de boa? O Wi-Fi voltou, tá tudo certo? Para mim tá Tudo bom. certo. Agora Tá tá de de boa. boa? Então tá bom, então vamos embora. Mais uma. Assentado, portanto, que a Escritura, a Bíblia, né, em muitas passagens, não apenas admite, mas necessita de exposições diferentes do significado aparente das palavras, parece-me que, nas discussões naturais, deveria ser deixado em último lugar. Está aqui ele, o Galileu. E aí o Galileu é justamente isso, assim, ele vai fazer um contraponto entre ciência e fé. Nunca deixem de olhar a fonte, quem escreveu, qual que é a fonte que eles estão usando, tá bem? E aí ele está falando isso, assim, olha, se for para pensar em discussões naturais, ou seja, a respeito da natureza, dos planetas, é melhor deixar a Bíblia em último lugar. Ou seja, pensar através da ciência. Como é que é pensar através da ciência? Observação, comprovação, cálculos matemáticos. Essa é a fala dele. Ele não nega a fé, mas para pensar sobre a natureza é melhor a ciência. Ok? Continuando então, o texto extraído da carta escrita por Galileu cerca de 30 anos antes da sua condenação pelo Tribunal do Santo Ofício. Tribunal do Santo Ofício ou Tribunal da Inquisição é a mesma coisa, é um tribunal que foi criado pela Igreja Católica para punir crimes contra a fé, chamado também de crime de heresia. Aquela história que a gente já viu, já vê em filme e tal, que às vezes mulheres eram consideradas bruxas e mortas na fogueira. Quem é que fazia todo esse julgamento? Esse tribunal da Igreja Católica, Tribunal do Santo Ofício ou Tribunal da Inquisição. E foi esse tribunal que julgou Galileu e condenou Galileu à prisão perpétua domiciliar. Tá bem? Então vamos lá.
A carta escrita por Galileu discute a relação entre ciência e fé, problemática, cara, ou seja, importante no século XVII. A declaração de Galileu defende que... Então, vamos lá. Vou dar mais 2 minutos para vocês pensarem essa questão. Manda para mim aqui no chat. Ou fala comigo, né? E aí? A Amanda mandou aqui. Vou corrigir, posso? Então vamos lá. A declaração de Galileu, o que ele defende aqui? Deixa eu até lembrar aqui, letra E. Os intérpretes precisam propor para as passagens bíblicas sentidos que ultrapassem o significado imediato das palavras. Vou voltar no texto do Galileu, tudo bem? Qual é aqui a proposta dele? A Bíblia, gente, a gente sabe que a Bíblia ela está escrita por metáforas, né? A Bíblia não é uma narrativa direta. Ela é muito cheia de imagens, de metáforas, que cabem múltiplas interpretações, muitas vezes. Então, depende muito da leitura e da interpretação que você faz. E aí ele fala isso, assim, olha, a Bíblia, sim, ela necessita de exposições diferentes do significado aparente das palavras. Então, muitas vezes, até o que a gente vê em missa e tal, é a leitura e a interpretação daquele trecho. Só que ele fala assim, olha, quando for para falar das questões, das discussões naturais, ou seja, sobre qual planeta, se o planeta gira ao redor do Sol ou se o Sol gira ao redor do planeta, isso não tem a ver com a Bíblia, segundo Galileu. Isso tem a ver com a observação, o que é ou não é. Isso não tem a ver com a fé. Basta observar os planetas com os instrumentos que ele tinha, fazer cálculos matemáticos, que é uma comprovação. É tipo isso, a Terra é plana ou a Terra é esférica? Ela é esférica, basta observar a partir do conhecimento científico. Entende? Aí ele fala assim, olha, nisso melhor deixar a Bíblia de lado. Usar a Bíblia para outra coisa. E a ideia dele é essa, assim. Então, que aquelas pessoas que interpretam a Bíblia, os estudiosos da Bíblia, os padres e tal, é melhor interpretar sentidos que ultrapassem o significado imediato.
Por quê? Vou dar o exemplo para vocês dessa coisa da Terra plana. Tem gente hoje que afirma, que defende a ideia da Terra plana, e que é baseada em uma passagem bíblica. Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Se alguém tiver mais conhecimento de Bíblia do que eu não tenho conhecimento bíblico, mas eu li uma vez uma pessoa explicando que na Bíblia, um estudioso, né, sobre essa teoria do terraplanismo, que na Bíblia existe uma passagem e que fala assim: alguém deveria pegar nas bordas e sacudir as bordas do mundo, e que alguém literalmente lê essa afirmativa e fala assim: ah, então se o mundo tem uma borda, é porque ele é plano. Se é uma esfera, se é uma bola, não tem uma borda para você sacudir. E o Galileu diria assim: olha, não faça uma leitura tão literal da Bíblia. Eles querem falar, sei lá, para sacudir a cultura, as pessoas, a política, sei lá o que é. Eu não sei o que diz a passagem. Mas é exatamente isso que o Galileu fala. Não seja tão literal o significado imediato da palavra. Então, necessariamente, tem que ter uma borda no planeta. Entendem? Porque aí te levaria a pensar algo que não é correto, que a Terra é plana e que ela tem uma borda. Isso não corresponde ao que é realidade, que a religião não dá conta disso, que a Bíblia não dá conta dessa referência e que isso aí tem que ficar na mão da ciência. Ficou claro, amores? Ou não? Ficou confuso? Eu estou bem achando confusa. Ficou claro? Tá de boa, mano? Então, beleza. Sim. Gente, se ficar confuso, vocês me falam. Eu tô me achando confusa. Vamos lá. Próxima questão do Enem de 2001 também faz referência a um cientista, Roger Bacon, que foi condenado lá no século XIII por dirigir ataques aos teólogos, ou seja, os membros da igreja, né, estudiosos da religião, por uma suposta crença na alquimia. Seriam as pessoas que faziam experimentos, que seriam antepassado do que hoje é a química, tá? Então, ele tinha uma suposta crença na alquimia, na astrologia e no método experimental, ou seja, a base da ciência. E também por introduzir no ensino as ideias de Aristóteles, o pensador lá da Grécia Antiga, e que muitas vezes, durante a Idade Média, era proibido ler os filósofos da antiguidade, que defendiam um pensamento mais racional. Então, o Roger Bacon aqui está indo contra as orientações da igreja. Em 1260, Roger Bacon escreveu: pode ser que se fabriquem máquinas graças às quais os maiores navios, dirigidos por um único homem, se desloquem mais depressa do que se fossem cheios de remadores, que se construam carros que avancem a uma velocidade incrível, sem a ajuda de animais, que se fabriquem máquinas voadoras nas quais um homem bata o ar com asas como um pássaro, máquinas que permitam ir ao fundo dos mares e dos rios. Gente, olha que incrível! Alguém que escreveu isso em 1260. Tem quase 900 anos que esse Roger Bacon escreveu as possibilidades do que o ser humano podia fazer, e que foi feito, né? Hoje a gente tem isso, navios que são comandados por um único homem, com motor, avião, carros que avançam aí 200 quilômetros por hora, 300 quilômetros por hora. Ele realmente estava imaginando um futuro de desenvolvimento tecnológico que só foi possível graças ao desenvolvimento da ciência. E aí, olha aqui, olha. Considerando a dinâmica do processo histórico, pode-se afirmar que as ideias de Roger Bacon. Então vamos lá, mais um desafio, hein? Hoje está cheio de desafio. As ideias do Roger Bacon. Pensa lá, manda para mim.
E aí, posso ajudar? Vou ajudar. Vou ajudar para a gente ganhar nosso tempo aqui. A ideia do Roger Bacon, que estava lá em plena Idade Média, nada de Renascimento ainda, o Renascimento só surge mais tarde, lá no século XV, XVI, na passagem já para a Idade Moderna, tá bem? Mas o Roger Bacon, de alguma forma, é aquela pessoa que está pensando bem à frente, assim. Ele é um cara que já tinha uma visão de desenvolvimento, de ciência, de tecnologia, voltado para um pensamento mais racional. E aí, a resposta que, olha, então, letra E, ele está desenvolvendo um pensamento que é o pensamento que mais tarde se convergiria para o Renascimento, ao contemplar as possibilidades do ser humano controlar a natureza por meio das invenções. Então, o ser humano ele vai conseguir mergulhar e ir para o fundo do mar a partir da possibilidade de construir roupas de mergulho, por exemplo. Então, a ideia do Renascimento é justamente essa ideia de controlar a natureza, de interferir, de buscar esse conhecimento, e que só vai surgir a partir do Renascimento, e o Roger Bacon seria um cara lá, como se diz, à frente do tempo dele, já pensando nesse desenvolvimento. Tá bem? De boa? E aí, olha aqui, olha, a letra A é justamente para a gente pensar nessa ideia de uma mentalidade da época. Na Idade Média, eles privilegiavam a crença em Deus como principal meio, não de antecipar as descobertas, mas o principal meio de pensamento, de explicação para os fenômenos. Então, por exemplo, e o Roger Bacon está fugindo por isso. Ele está imaginando o ser humano capaz de criar todas essas ferramentas, tecnologias, essa valorização do ser humano, ela só vai ser forte na Idade Moderna e não na Idade Média. O exemplo que eu dei para vocês na semana passada, que é para a gente pensar, por exemplo, a peste bubônica. Na Idade Média, o pensamento teocêntrico, com Deus no centro, vai pensar, é uma doença que vem como castigo de Deus à humanidade. O que nos resta? Rezar e pedir perdão. Isso é um pensamento focado na religião. O pensamento renascentista, focado na ciência e na razão, ele vai tentar descobrir. Mas espera aí, por que está todo mundo ficando doente? Será que tem algo que vai causar essa doença? E aí o ser humano começa, a partir da razão, da investigação, da experiência, descobrir e entender os fenômenos que estão à nossa volta. Tudo bem? Hoje eu torturei vocês, eu trouxe um monte de questão sobre o Renascimento. E agora tem Shakespeare. Shakespeare, para quem não conhece Shakespeare, acho que todo mundo conhece, né? Que é o escritor inglês, considerado o maior escritor inglês de todos os tempos, William Shakespeare, autor de Romeu e Julieta, que é maravilhoso, que eu amo. E aí tem várias peças, essa aqui tem um trechinho de uma peça do Shakespeare. E ele viveu aqui, ó, final do século XVI, início do século XVII, e ele, obviamente, é um cara do Renascimento. Gente, só dele escrever Romeu e Julieta e falar do amor entre duas pessoas, olha como é que o ser humano é importante. O ser humano ali, eles são duas pessoas, o Romeu e a Julieta são protagonistas. Entende? Isso é a ideia do antropocentrismo, da valorização do ser humano. E aí, olha o que o Shakespeare escreveu. Os próprios céus, os planetas e este centro reconhecem graus, prioridade, classe, constância, marcha, distância, estação, forma, função e regularidade, sempre iguais. Amores, tudo isso daqui, ó, é característica da ciência. A ciência é assim. A ciência ela tem que ter regularidade, ela tem que ter estabilidade, ela tem que ter comprovação. É assim que a ciência funciona. Se a gente pensar
na vacina que foi desenvolvida, imagino que eles ficaram ali quase um ano para desenvolver a vacina, aí não tem todo um critério que eles têm que definir, seguir o passo a passo, fazer a testagem, comprovar que funciona. Esse é o funcionamento da ciência. E aí ele coloca assim, olha, eis porque o glorioso astro Sol está em nobre eminência, entronizado e centralizado no meio dos outros. Olha a teoria aqui do Galileu do Copérnico. E o seu olhar benfazejo corrige os maus aspectos dos planetas malfazejos. E, qual rei que comanda, ordena sem entraves os bons e os maus. Olha Galileu fazendo, ó, o Shakespeare fazendo referência às teorias. E aí vem o comando da questão. A descrição feita pelo dramaturgo renascentista inglês se aproxima da teoria, esse aqui eu já vou ajudar a vida, heliocêntrica do polonês Nicolau Copérnico, que foi desenvolvida pelo Copérnico e depois foi comprovada pelo Galileu. Aqui, ó, tem a pegadinha, tá vendo? Ele cita o Galileu, mas a teoria que fala no texto não é da rotação terrestre, e sim do heliocentrismo. Então, aqui tem uma pegadinha para te atrair para o Galileu, mas a resposta correta é a letra C. De boinha, amores? Estão comigo? Estão de boa? Tem mais uma, essa é a última, tá bem? Vou acabar com a tortura de vocês. Essa é a última questão que caiu na prova do Enem do ano passado. Se alguém, por acaso, aqui fez a prova do Enem do ano passado, viu que essa questão está lá. E aí, vamos lá, tá aqui o texto. Sempre que se evoca o tema do Renascimento, a imagem que imediatamente nos vem à mente é a dos grandes artistas plásticos e de suas obras mais famosas, amplamente reproduzidas e difundidas até os nossos dias, como a Mona Lisa e a Última Ceia de Leonardo da Vinci, o Juízo Final, a Pietà e o Moisés do Michelangelo, assim como as inúmeras e suaves Madonas de Rafael, que permanecem ainda como o modelo mais frequente de representação da Mãe de Cristo. Como veremos, de fato, as artes plásticas acabaram se convertendo no centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista. Ou seja, as artes plásticas, principalmente pintura e escultura, acabaram se destacando nesse desenvolvimento da cultura renascentista lá no século XVI e XVII. Ok? O principal foco era pintura e escultura. Então, vamos lá. Questão do MEC, o movimento cultural do Renascimento inserido no processo de transição da modernidade, ou seja, final da Idade Média, início da Idade Moderna. Caracterizou-se pela, vai lá, último desafio de hoje. Manda no chat para mim. Eu acho que vocês vão ter dúvida que tem uma palavra aqui que eu falei muito rapidinho. E aproveita e me fala que dúvida que vai ter de vocabulário, tá bem? Tá pisando aqui, pode falar, Fernanda. Horas. E aí, gente, deu certo? Vai me falando o que é que garra de vocabulário para eu poder ajudando vocês nesse vocabulário que vai aparecer na prova, tá bem?
E aí, querem ajuda? Eu vou ajudar, porque aqui eu acho que tem uma palavra que a gente não falou. Quem quiser, vai mandando para mim no chat para a gente ver. Mas aqui, ó, o gabarito é a afirmação de princípios humanistas. O que é um princípio humanista? O humanismo foi um movimento, uma das características mais importantes do Renascimento é um movimento de valorização de uma formação mais acadêmica, de um estudo mais acadêmico, mais estruturado, a valorização do estudo sobre os grandes filósofos da antiguidade. Então, essa característica que a gente chama de humanismo, um estudo humanista, a valorização do pensamento filosófico, dessas ideias mais complexas assim. Então, o Renascimento ele tem como característica o humanismo, que é justamente o período em que as universidades estavam crescendo, a valorização das universidades, do estudo mais universitário, o antropocentrismo, a valorização do ser humano, das suas características, habilidades, da nossa inteligência, de tudo incrível que a gente é capaz de fazer, a valorização da razão, da ciência, né, o pensamento mais racional. Todas essas entram como características mais importantes do Renascimento. Então, olha aqui, olha, a letra A não é porque fala de geocentrismo, e a gente viu a defesa do heliocentrismo. A valorização da integração religiosa. Amores, a Idade Moderna é marcada por muita intolerância religiosa, nunca integração. Era um período em que eles não aceitavam a liberdade religiosa, não aceitavam a possibilidade de convivência entre diferentes religiões, ok? E aqui, por último, a letra E, a incorporação de representações góticas. Gótico é um estilo artístico, arquitetônico, que durou na Idade Média. Aquelas igrejas pontudas, grandiosas, que vêm da Idade Média, a gente fala que são igrejas no estilo gótico, tá bem? Então, aqui, o gabarito, a letra C, afirmação dos princípios humanistas, a valorização do estudo, da racionalidade, da ciência, que aparece aqui mais forte a partir do desenvolvimento do Renascimento. Beleza? Essa é uma questão rara no Enem, mas acontece que eu acho ela meio ruim, meio mal feita, porque você não precisa muito do texto para poder responder. Normalmente não é assim, normalmente a resposta está muito ligada ao texto. Que nesse caso, a gente considera, quando a resposta ela é independente do texto, eu considero uma questão meio ruim, tá? Que é o caso dessa aqui. Mas isso aparece. É mais raro, mas aparece. Tá bem? Bom, amores, seguinte, a gente fez esse monte de correção, ficou pesado para vocês, porque a gente ficou fazendo questão aqui do Enem, mas é legal porque ajuda a gente a afirmar esses conceitos mais importantes e fazer as questões que é muito importante fazer as questões. Beleza? E aí, ó, tá na nossa hora, deixa eu ver se o professor Lucas, eu não sei se ele vai conseguir entrar, porque, né, tá esse caos aí. Vou ficar de olho aqui para ver se o Lucas vai entrar. E aí eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Me conta uma coisa. Sobre o conteúdo de grandes navegações, me fala se o conteúdo das grandes navegações, por que as grandes navegações ocorreram? Se vocês viram isso com o Rafa, estou até passando meu material aqui para frente, se vocês viram isso com o Rafa, ou se o Rafa começou direto de colonização do Brasil com vocês. Alguém lembra? Deve ter sido bem no iniciozinho. Então, talvez vocês nem lembrem mais como é que foi lá no início de fevereiro. Também, de qualquer jeito, é bom a gente passar, que se o Rafa tiver dado, a gente dá uma revisada, né? Eu acho que ele deu as grandes navegações. Você acha que ele deu? Guilherme? Né, porque tá falando de Portugal agora, né? Que tá passando do poder no Brasil, tá sendo independente agora, né? Vocês estão vendo a independência do Brasil.
Entendi, já um pouco mais na Guilherme. frente. Eu vou fazer o seguinte, na próxima aula eu vou dar uma revisada só nesse conteúdo das grandes navegações, estou até dando spoiler aqui para vocês, mas a gente dá uma revisadinha rápida antes de passar para frente. Aí é isso, sim, o Rafa fica vendo o Brasil e a gente passa rapidinho pelas grandes navegações, mas aí eu vou continuar na história europeia. Beleza? Beleza. Será que o Lucas vai conseguir entrar, gente? Para vocês não irem embora, não desanima, não. Não, Nem entrei por aqui. Opa, Lucas conseguiu entrar, que bom. Deixa eu sair daqui. Aí, Lucas, tudo bem? Das navegações, próximo assunto. Isto. Muito bom. Hoje, acho que o primeiro horário eles não conseguiram ter, Lucas, essa confusão do Zap, né? Mas agora acho que o pessoal conseguiu ir chegando mais ou menos, assim. Mas já tem uma galera aí firme. Eu vou passar a bola para você, Lucas. Ó, caí aqui, eu voltei. Beleza. Aí. Amores, beijos. Beijos, beijos. Fiquem bem, fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gente? Boa noite. Tudo jóia? Tudo tranquilo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ficaram sem WhatsApp hoje, né? Tarde toda.